Oi, amigos. Mais uma historinha desse tempo todo de professor. Vou falar novamente de Pinheiral, para a turma do Colégio Catarinense. Felizmente, nós ainda continuamos indo a Pinheiral. A gente consegue ir, todo ano nós vamos com uma turma que ia, lá no início dos anos 80, eles iam como alunos do colégio, eu como professor. Agora vamos nós todos como amigos e grandes amigos. É um barato encontrar e reencontrar essas pessoas lá no Pinheiral. Vamos com as famílias, os filhos, os cônjuges, e é muito gratificante esse convívio. Uma coisa curiosa é que quando temos lá uma atividade em que os pais e os filhos estão juntos, os pais são todos sérios, sisudos. Quando os filhos vão fazer uma atividade e eles ficam reunidos em outra, amigo, volta a ser tudo como antes. É de morrer de rir, parece que o tempo não passou. E todos nós estamos mais velhos, mais sábios, mas felizmente o espírito continua o mesmo e a alegria é contagiante. Algumas cenas que ocorrem lá no Pinheiral, atualmente, com aqueles que um dia foram nossos alunos, elas são de morrer de rir. Eu lembro bem de tempos atrás aí, uma querida ex-aluna lá do início dos anos 80, da turma de 80. Ela mora em São Paulo e ela veio de São Paulo para ir a Pinheiral, exclusivamente. Ela veio com um filho, devia ter uns 12, 13 anos, bem grandão. Aí chegaram no aeroporto, alugaram um carro e foram direto a Pinheiral. Pois bem, chegou lá em Pinheiral de noite, eram umas 7, 8 horas da noite, eu já estava lá, evidente, a turma estava esperando. Ela foi uma das que chegou mais tarde. E cheguei, conheci o filho e ficamos lá brincando e tal, e de repente comecei a contar aquelas histórias não só para o filho dela, mas para outros menores que tinham lá. Aquelas histórias de antigamente da mulher lá da freira que cortaram o pescoço lá no sótão e ela caiu e a cabeça dela rolou. E aquelas historinhas do padre que morreu enforcado lá no sino da igreja. Vocês sabem, aqui é uma coisa bastante, assim, um papo bem ameno, né? E contamos para eles. E a gurizada foi e ouviu, não acreditaram, riram um pouco e me acharam com cara de maluco, mas tudo bem. Bom, chegou a noite. Essa moça, essa senhora, menina para mim ainda, deve ter uns 50 anos, e o filho, como estavam cansados, foram talvez dos primeiros a dormir. E muitos ficaram lá na cozinha, aqueles velhos papos da cozinha do Pinheiral, lembram? Lá nós ficamos lá na cozinha, todo mundo sentado, rezando, tomando água mineral. Que coisa nenhuma. Ficamos lá contando história, fazendo uma carninha lá na chapa do fogão, não pode mais a gente dar um jeitinho, tomando um vinhozinho e batendo papo e relembrando. Pois bem, nessa turma, essa moça lá de São Paulo era da geração que se formou em 1980. E nessa turma tinha uma que foi da geração de 87. Então as duas jamais se encontraram no colégio. E essa de 87, hoje uma médica bastante competente, estava lá na cozinha conosco e começamos a tomar um vinho. E digamos que ela tomou vinho um pouquinho a mais do que o habitual. Mas estava ótima, alegre, né? Satisfeita da vida. E aí, mais ou menos 1 hora, 1h30, ela subiu para dormir. Quem conhece a casa, vários pisos, bastante quartos, hoje tem muito mais quartos do que tinha antes. E ela foi dormir. Ela foi dormir e achou o beliche dela sem problema. Mas errou o andar. Ela estava no 3º piso e foi num beliche na posição no 2º piso. E aí tem aquelas coincidências da vida. No beliche ali onde ela ia, estava dormindo a mãe lá que veio de São Paulo com o filho. A mãe em cima, o filho embaixo. Só que o menino tinha acordado para ir fazer xixi. Saiu, foi no banheiro. Essa doutora chegou, entrou no quarto e deitou exatamente na posição onde estava o guri. Ora, deitou e já estava, né, quase lá em Damasco. Damasco é um pouquinho depois de Bagdá. E deitou e dormiu. 2, 3 minutos depois chegou o filho. Olhou, na cama dele estava uma moça dormindo. Ele chamou a mãe. Mãe, tem uma mulher dormindo na minha cama. Aí a de cima disse, filho, deita aí, para de bobagem. Ele continuou, mãe, tem uma mulher dormindo lá na minha cama. Aí ela já ficou braba. O Edson, no caso eu, o Edson fica contando aquelas histórias para vocês e agora vocês não dormem, ficam com medo. Vai dormir, guri. O guri chamou mais uma vez e a mãe não deu bola, o guri pegou e empurrou ela. Quando o guri empurrou, ela gemeu. Quando a mãe ouviu aquele barulho, se atirou lá de cima, cara. Se jogou e fez um banzé que nós lá embaixo na cozinha ouvimos e subimos tudo apavorado. Cheguei lá, ela estava assim, fazia a mão assim em cruz, ela estava exorcizando, sai, te afasta do meu filho, sai. Parecia que tinha um demônio ali exorcizando a bebum lá. Cara, que cena engraçada. Aí conseguimos acordar de baixo lá, explicamos, querida, quero te apresentar essa aqui, da turma de 80, da turma de 87, aqueles papos lá.
e foram dormir. Ela ainda bateu com a cabeça no beliche de baixo para ir dormir, foi. Agora, legal foi no outro dia no café da manhã, né? Eu não sabia qual das duas estava mais envergonhada. Tu imagina a situação. Sai, demônio! Vamos lá, gente. Que saudade do Pinheiral. Um beijão a todos.